Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 12 de janeiro de 2023. Vamos falar hoje de como a guerra na Ucrânia mudou os conceitos de guerra, ou seja, trouxe uma série de novidades e talvez nisso seja o que os russos erraram. Hoje está sendo travada uma guerra tecnológica, uma guerra diferente. Então voltaram as grandes guerras, como a invasão da Ucrânia, está a revolucionar o conceito de guerra. Quero pedir inicialmente, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. E também façam seus comentários, será um prazer ouvi-los. A guerra na Ucrânia já tornou-se uma autêntica escola de guerra, surpreendendo mesmo quem já acompanha conflitos há vários anos. Uma das grandes novidades dessa guerra é a utilização de armas tecnologicamente muito evoluídas, destacando-se os lançadores de mísseis antitanque Javelin, americanos, de fabricação americana, a tecnologia é americana, que são capazes de perfurar qualquer blindagem conhecida no mundo. Mas foram os drones que vieram a revolucionar o campo de batalha. Principalmente o papel dos drones kamikazes, autênticas bombas assassinas que mergulham sobre os alvos para os quais foram programados para atingir. Também os drones Bayraktar da Turquia e os norte-americanos Switchblade têm sido cruciais na defesa ucraniana. O Switchblade, no caso eu falei em inglês, é intercambiáveis, né? A par com os NLAW, que seria, traduzindo LAW, que são esses NLAW são os Next Generation Like Anti-Tank Weapon, ou seja, são drones antitanques, com armas antitanques leves e de nova geração, né? A grande novidade dessa guerra é a utilização dos drones, no entanto, em larga escala, quer para combater como para vigilância. Nesse aspecto, a Ucrânia parece estar muito mais avançada do que a Rússia, que tem apresentado no campo de batalha alguns drones de reconhecimento como os Orlan e drones de fabricação iraniana. Me admira muito a Rússia estar tão atrasada nesse tipo de armamento. Mas não é só no emprego de armas tecnologicamente avançadas que as tropas russas parecem mais distantes que as de Kiev. No caso as ucranianas. Também na campanha terrestre, as forças russas têm deixado muito a desejar. Estamos à espera de que todo mundo achava que a Rússia tivesse evoluído e que, de fato, o que eles propagandeavam do segundo exército do mundo, e eles tinham evoluído na forma de conduzir as campanhas militares. Mas o que o mundo está vendo é que continua ainda os movimentos militares, a guerra que eles conduzem, como nos tempos do ditador russo Vladimir Stalin. Acho que isso deve passar de ditador para ditador, do ditador Stalin para o ditador Putin. Já desde o tempo do antigo ditador soviético, que a Rússia prioriza o fogo à manobra, ou seja, a estratégia russa já era no tempo do ditador Stalin, resumia-se abrir fogo sobre os territórios que ela quer ocupar, tendo como finalidade apenas destruir, ou seja, ela atira em todo mundo, mata um monte de civis, se precisar faz genocídio de todo mundo, como ela fez em Kharkiv, né? Como ela fez em Mariupol, como está fazendo em Bakhmut agora, entre outras cidades. E pelo contrário, a forma ocidental de fazer a guerra, que a Ucrânia tem reproduzido no campo de batalha, é a estratégia essencialmente pela ação conjugada do fogo e do movimento, ou seja, o fogo é utilizado para preparar o terreno na linha de frente, no teatro de operações, seguindo depois o movimento de tropas para conquistar o terreno, frisando novamente, ao contrário dos russos que atacam alvos civis procurando aterrorizar e com isso o povo pressionar o exército a desistir. É um negócio de terrorismo mesmo. Não são nem animais não fazem isso, são piores que animais. São genocidas piores que animais. Agora, uma coisa que eu quero destacar aqui nesses novos conceitos de guerra, que é uma importância da logística. A logística sempre foi importante, mas principalmente da visão noturna, que é uma coisa razoavelmente nova nos conceitos da operação militar no teatro de operações.
A importância da logística na batalha é que mais uma vez tem sido desvalorizada pela Rússia. Não há nenhuma guerra que se ganhe sem o apoio logístico, sem se fazer chegar à frente munições necessárias, equipamentos necessários, reposições capazes de resolverem as avarias dos equipamentos no campo de batalha, e também sem apoio hospitalar e sanitário, sem um conjunto de helicópteros e ambulâncias para retirar os feridos, não funciona. E isso a Rússia não tem, mostrou que não tem. É muito ruim nisso. Exemplo disso é o fato de as forças russas não conseguirem combater à noite, agora na questão da visão noturna, algo que era frequente em guerras anteriores. Por exemplo, voltando aqui aos nossos vizinhos, né, na Guerra das Ilhas Falkland, em 1982, quando os batalhões ingleses atacaram em desproporções os militares argentinos, os ataques eram feitos de noite, já que nesse tempo o exército inglês, naquela época, né, tinha a capacidade de combater à noite, porque todos os soldados estavam equipados com dispositivos de visão noturna, ao contrário dos argentinos que não tinham um equipamento de visão noturna, que eles chamavam de night goggles, óculos de visão noturna, quer fossem intensificadores de imagem, inclusive. Segundo se sabia, o exército soviético tinha essa capacidade, sabia-se, achava-se que tinha. Mas nesse momento a Rússia não é capaz de combater no terreno à noite. Por outro lado, já vimos isso acontecer do lado ucraniano, que conta ajuda com o Ocidente nesse sentido, ou seja, a Ucrânia consegue combater à noite, porque ela tem esses atualizados e modernos night goggles fornecidos pela Inglaterra e pelos Estados Unidos da América. Então, o erro de cálculo, isso pode levar a uma nova mobilização na Rússia, talvez ela possa ter até geral, né? Embora que já está falando na Rússia em mobilizar-se os gangsters, né? A gangue que está encastelada no Kremlin, em Moscou, ela já fala em mobilizar mais 500 mil homens para a guerra contra a Ucrânia. O grande erro da Rússia foi cometido logo no início da guerra, já lá em fevereiro. A decisão foi tomada em 2022, ainda quando estavam dizendo que eram manobras, mas era mentira, não eram manobras, era preparação para invadir a Ucrânia. E quando o ditador Putin deu a ordem para invadir a Ucrânia, com um contingente militar insuficiente que contrastou logo de início com um país grande e determinado a fazer vencer a sua independência. A Rússia não tinha um exército suficientemente grande para poder lançar-se numa aventura dessa natureza. Houve um erro de cálculo logo no início, ou seja, não tinha um estrategista, não tinha alguém que fez o cálculo, o tamanho da Ucrânia, o tamanho da população, que não adiantava ganhar uma batalha na frente de batalha do teatro de operações e não conseguir controlar a terra conquistada, que eles não têm gente para isso. E aí a Ucrânia hoje atua com guerrilhas, como atuava em Kherson, como atua na região de Donbass, as próprias guerrilhas que foram organizadas dentro da área ocupada por residentes da área ocupada, que não querem a Rússia lá, ao contrário do que o sanguinário genocida Vladimir Putin dizia, que eles iam ser recebidos com flores, abraços e beijos e abraços, né? E então, por causa disso, por causa desse erro, que ele decretou a mobilização de 300 mil reservistas, novos reservistas, né, que já estão no campo de batalha, já estão lá no terreno, e muitos já morreram, os restantes estão com muito medo, porque eles receberam um treinamento, os que melhor foram treinados 2 meses, né, o que é muito pouco. Ainda assim, esse esforço não tem sido suficiente, e eu acredito que o ditador russo poderá decretar ainda uma mobilização. Alguns falam talvez em mobilização geral. Eu não sei se isso aconteceria uma mobilização geral, mas talvez a de mais 500 mil homens, que é uma quantidade muito insuficiente, né? Aquilo que se pensa é que, face à incapacidade com o atual conjunto de militares russos presentes no terreno de operações, a Rússia venha a decretar essa mobilização geral, porque eles acham que a Rússia raciocina em número, e a Ucrânia, que tem um número, um exército menor, ela está baseada em tecnologia, ela está em escolas de melhor preparo dos seus oficiais para fazerem os movimentos no teatro de operações e no campo de batalha, que nós vimos já no início, a Rússia não soube fazer e não sabe fazer, e de forma explícita ou encoberta. Então eles querem fazer essa mobilização para poder prosseguir com seus objetivos, das quais o ditador Vladimir Putin e a sua gangue genocida encastelada no Kremlin ainda não desistiu.
Caso venha a ser decretada a mobilização geral, temos que ter certeza de que não vão ter efeitos imediatos. E uma vez que é necessário para formar militares unidades do mínimo, dos mínimos, eu diria para você, mínimo minimorum, para formar um batalhão, uma unidade de combate, são necessários 6 meses. E não é o ideal. O ideal seria uma formação de pelo menos 1 ano. Nenhuma das partes estava preparada para uma longa guerra, isso é importante destacar. Isso porque até aqui vivia-se um período de exércitos pequenos, funcionais, flexíveis, né, expedicionários, etc. Agora estamos numa guerra que está se transformando numa guerra total. E temos 2 exércitos que estão combatendo ferrenhamente. O exército ucraniano pela sobrevivência da Ucrânia, pela independência da Ucrânia. E o exército russo que não sabe o que está fazendo lá. Isso em declarações de militares, de soldados que foram feitos prisioneiros, né? E lá na linha de frente. Então voltaram às grandes guerras. É uma guerra que o ditador Putin disse que ia resolver em 10 dias, 3 dias, e toda a Ucrânia estaria dominada. Agora em fevereiro já vamos fazer 1 ano, no dia 24, que essa guerra está prosseguindo. Voltaram às grandes guerras, então voltaram, como vamos chamar assim, a guerra clássica, as quais são determinantes a base tecnológica e industrial de defesa, que os russos estão deixando muito a desejar, os recursos e as reservas de guerra que a Rússia não tem. Ela tem que treinar, e tem que treinar muito tempo para capacitar. E com isso, a Ucrânia está levando vantagem. Aquilo que a Rússia conquistou em fevereiro, no início, ela já perdeu. E está procurando manter, pelo menos, aquilo que ela conquistou de maneira criminosa no ano de 2014. O apoio do Ocidente tem sido crucial para a resistência ucraniana. Eu não tenho dúvidas de que a Ucrânia não teria resistido como tem resistido até agora sem o apoio do Ocidente. Ou seja, os países civilizados, o nível de fornecimento de armamento, munições, alimentação e treinamento, entre outros. Principalmente os oficiais, muitos deles, essa nova geração de oficiais que está comandando a guerra pelo lado ucraniano, foram treinados e fizeram estágios no Canadá, maioria nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra. Ou seja, eles conhecem uma visão de guerra moderna, com táticas e estratégias modernas. Destaca-se aqui o envolvimento da União Europeia, e dos países do G7 também, e dos Estados Unidos da América em particular, que é quem tem dado maior apoio em equipamentos e principalmente na implementação de sanções contra a Rússia, que tem causado rombos na economia russa, sem nenhuma sombra de dúvida. E quem mais está sofrendo é o povo, porque o Putin está tirando dinheiro de outras partes da economia para conseguir bancar essa guerra. E ela está, por exemplo, nessas sanções, vamos falar apenas da parte militar, ela está com dificuldades, ou seja, em obter um número de chips eletrônicos dos países do G7, da onde ela importava, e dos Estados Unidos, que ela tinha parceria e importava também. Então, ela tem muita dificuldade, principalmente, vamos dizer, os mísseis guiados dela, os famosos Iskander, estão sem poder ter peça de reposição desses mísseis, os que já foram usados, eles estão segurando, porque não tem os chips eletrônicos para eles, assim como os Calibur, os KH-101 e os KH-595, que são os conhecidos, que são mísseis guiados deles. E eles, alguns já usaram, e não todos, e poderiam usar nessa guerra. Eles não têm como, então o mercado negro está aquecido. E já tem algumas empresas que exportavam, entre aspas, faziam tráfico disso, foram identificadas pelos serviços de inteligência ocidentais e foram punidas e proibidas de exportar. Tem empresas, inclusive, que criaram departamentos de controle para ver se não existe nenhuma exportação sendo feita via um terceiro país, alguma coisa parecida, que vai para a Rússia depois. Ou seja, criou-se mais um custo nas empresas sobre isso. Agora, não obstante as sanções, eu quero deixar claro para vocês também. Que não obstante as sanções e todo o esforço dos Estados Unidos da América e os seus aliados,
e aliados da Ucrânia, claro, a Rússia ainda está longe do isolamento que as sanções prometiam, né? Sem nenhuma dúvida, ela continua ainda fazendo exportações de petróleo bruto e produtos não energéticos se mantiveram. É claro que elas não conseguiram um mercado para repor o mercado europeu, né? Onde as sanções estão mais funcionando, e os Estados Unidos. Mas então entra sempre algum dinheiro na economia, e na questão das exportações os resultados ainda podem parecer razoáveis, né? Não excelentes, mas razoáveis, mas isso é por um determinado tempo. E ela consegue contornar essas sanções e o isolamento através dessas exportações. Como é que ela faz isso? Existe uma organização de cooperação de Xangai, que reúne países mais à esquerda, e ali ela continua a vender, né, hidrocarbonetos para a China, Índia, né? Então isso ainda continua acontecendo. Agora, no entanto, essa guerra está durando muito tempo, mais do que todo mundo previa. E principalmente para os russos, que estão tendo uma perda muito grande, tanto na economia, como frisei, apesar que aí existe ainda uma janela de saída que eles estão usando, não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas essa guerra vai continuar em 2023. E, como eu mostrei para vocês, trouxeram muitos ensinamentos para as escolas de comando Estado-Maior dos exércitos do mundo, né? E esses ensinamentos, eu acredito, não vão ficar por aqui. Então é importante destacar que essa guerra é uma guerra que ainda vai continuar se desenrolando. E ainda, lamentavelmente, a Rússia vai infligir ainda muito terrorismo para os civis da Ucrânia, e ela também vai continuar tendo muitas baixas e muitos prejuízos. E o povo russo também, apesar do mundo não sentir tanto o que está acontecendo na Rússia, porque a imprensa russa ela é controlada pelo governo. E ela sendo controlada pelo governo, as notícias reais do que está acontecendo lá, do humor do povo russo, não chegam para o mundo civilizado. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Peço, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e caprichem no gostei lá, porque é importante colocar o gostei, que isso faz com que o YouTube circule mais o vídeo a um número maior de pessoas. E também façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe todos vocês, Deus abençoe para que essa guerra termine logo, Deus abençoe a Ucrânia com a vitória, Deus abençoe o Brasil, que sempre sejamos um país em progresso, para frente e a felicidade do seu povo. Obrigado a todos, paz e bem.